Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do Banco do Brasil 2021, vamos à questão número 19, cargo escriturário, agente comercial, prova A, gabarito 1, prova que ocorreu ontem, dia 26 de nove de 2021, organizada pela Sesgran Rio. Vamos à questão 19. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com um intervalo entre A e B, que contém uma raiz, e em cada passo do algoritmo reduz o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou se ela está à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A sobre 2. Após o passo 2, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A sobre 4. E após o passo N, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A, tudo sobre 2 elevado a N. Muito bem. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método no intervalo entre 1 e 5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3? Alternativa A, 9, alternativa B, 10, alternativa C, 11, alternativa D, 12, alternativa E, 13. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, se você já fez essa questão, você já pode ir para a comparação com a solução que eu inicio. Veja só, o processo consiste, antes da gente poder olhar para a solução, vamos entender o processo, o método de Newton, que é para descobrir se a raiz ela está à direita ou à esquerda de um determinado ponto médio ali de um intervalo, e a gente vai reduzindo cada vez mais esse intervalo. Um momento que a gente tem um intervalo cada vez menor, da forma que a gente gostaria, para que o erro seja minimizado. Então a ideia vai ser a seguinte: nós temos esse primeiro intervalo genérico entre A e B. Pergunto, qual é o comprimento desse intervalo? O comprimento desse intervalo vai ser B menos A, porque se o B for, por exemplo, 12 e o A for 10, eu tenho duas unidades de comprimento aqui. Então, B menos A é o comprimento desse intervalo. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o ponto médio. Está aqui o ponto médio. Temos dois intervalos, cujo comprimento deste é a metade do anterior e deste também é a metade do anterior. E aí eu vou identificar se a minha raiz está do lado direito ou se ela está do lado esquerdo. Suponhamos que ela esteja do lado esquerdo desse intervalo. O que eu devo fazer? Pego esse intervalo, é o primeiro passo. Esse intervalo tem comprimento a metade do comprimento anterior. E aí, qual o tamanho desse intervalo? O comprimento desse intervalo é B menos A sobre 2, já que é metade do comprimento anterior. E aí, novamente, pego o ponto médio. E aí vou identificar se a minha raiz está à direita ou se está à esquerda. Não importa aqui em relação ao tamanho, porque se eu pego esse intervalo, o tamanho dele é o mesmo desse. Se a minha raiz está à esquerda, o intervalo vai ser B menos A sobre 4, aqui também B menos A sobre 4. Suponhamos que a raiz esteja do lado direito. Então eu pego aqui o segundo passo, e o tamanho, o comprimento desse intervalo vai ser B menos A sobre 4, que eu vou escrever 2 ao quadrado. E esse processo continua de forma indefinida, basta eu descobrir onde está a raiz, está à direita do ponto médio ou à esquerda. Então, é um processo de reduzir cada vez mais o intervalo, a gente vai encontrar essa raiz ali dentro e o nosso erro vai ser cada vez menor. Muito bem. Então, já sabemos o método. Vamos agora para o intervalo de 1 a 5. Esse é um intervalo já definido e nós não vamos mostrar mais o método. A gente já vai organizar aqui um padrão da seguinte forma. Para o passo 1, o que consiste o passo 1? O passo 1 é pegar esse intervalo de 5 até 1, que vale 4,
que na verdade é B menos A para o caso genérico, e vou dividir por 2, vou pegar a metade. Eu nem preciso fazer essa operação. Eu vou colocar o 1 aqui. Para o passo 2, eu vou pegar este intervalo e dividir pela metade. Então o intervalo vai ser reduzido pela metade. 4 sobre 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Para o passo 3, eu vou pegar 4 sobre 2 à terceira. Com isso a gente vai ter aqui um processo para passo 4, 5, 6. Quando eu pegar o passo N, que é a proposta da questão, o meu intervalo vai ficar pequeno, 4 sobre 2 elevado a N. Perceba o seguinte, se eu associo o número de passo 1 com a potência aqui 1, a gente encontra esse padrão, 2, aqui a potência do denominador 2 elevado a 2. Para o passo 3, está aqui. E para o passo N, que é o que a gente vai buscar esse valor de N, está aqui 2 elevado a N, dividido 4 por 2 a N. Muito bem. Então já temos aqui o padrão. Eu quero que esse intervalo, 4 sobre 2 a N, para o passo N, eu vou descobrir o N, está aqui, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11. Esse intervalo ele tem que ser menor que 10 a menos 3. Então vamos escrever isso. 4 sobre 2 elevado a N tem que ser menor que 10 a menos 3. Como 2 elevado a N é um número positivo, veja, se eu pego 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Esse número cada vez vai crescendo e ele é sempre positivo. Eu posso multiplicar toda a equação por 2 elevado a N, já que 2 elevado a N é positivo. Em outras palavras, eu posso pegar esse 2 elevado a N que está dividindo, passar para lá multiplicando. Lembrando que eu estou aqui com uma desigualdade. Então vai ficar 4 é menor que 2 elevado a N vezes 10 a menos 3. Muito bem. Agora eu posso passar esse 10 a menos 3 para cá dividindo, para deixar o 2 elevado a N sozinho. Então, eu quero descobrir o N. Se eu passo 10 elevado a N para cá dividindo, vai ficar 4 sobre 10 a menos 3. Vou passar 10 a menos 3 dividindo. Isso é menor que 2 elevado a N. Só que agora eu vou precisar passar esse 10 a menos 3 para cima. Então, ao invés de fazer isso, qual vai ser a proposta? Então, aqui está certo, vai ficar 4 vezes 10 a terceira, fica 4.000 menor que 2 elevado a N. Eu vou chegar dessa mesma forma, usando a propriedade de multiplicar toda essa desigualdade por 10 a terceira, ou seja, por 1.000. Se eu faço isso, já que 1.000 é um número positivo, eu vou ter 4 vezes 10 a terceira, 4.000. 4 vezes 10 a terceira é 4.000. É menor que 10 a menos 3 vezes 10 a mais 3, repete a base e soma os expoentes, menos 3 mais 3, dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, eu cheguei na mesma situação anterior. Então, quando eu fiz, passando 10 a menos 3 para cá, depois multiplicando pela potência positiva, 10 a mais 3, a gente chegou em 4.000 também. Agora a gente precisa saber qual vai ser esse valor de N. Eu vou propor aqui trocar esse sinal. Eu vou colocar 2 elevado a N, tem que ser maior, porque é a mesma coisa. 2 elevado a N é maior que 4.000. Já que 4.000 é menor que 2 elevado a N, aqui a gente consegue enxergar melhor qual deve ser o valor de N para que 2 elevado a N seja maior que 4.000. Qualquer um desses valores, 9, 10, 11, 12 ou 13. Se eu tenho 2 elevado à décima potência, veja, 2 elevado a 10, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Agora, 2 elevado à sexta, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, 2 elevado a 10 é 1024. Ainda não é maior que 4.000.
2 elevado a 11, e por que eu pulei para 2 a décima? Porque 2 a décima é um número conhecido. Basta a gente lembrar aqui em bits. 2 elevado a 10, 1024. 2 elevado a 11 é o dobro. Então vai ser 2.048. Basta multiplicar por 2. Ainda não é maior que 4.000. Mas de fato 2 elevado a 12 vai ser o dobro 4.096. Portanto, 4.096 é maior que 4.000. E aí descobrimos o valor de n. Esse n igual a 12 vai ser o resultado para a nossa questão. Será que o n pode ser 13, 14, 15? Cada vez que eu aumentar esse n, eu vou deixando esse intervalo cada vez menor. Mas ele quer o número de passos para obter um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3. Então esse primeiro n tem que ser 12. É o número de passos. Vamos marcar a alternativa D de dado. Ok? Está pronta a nossa primeira solução. Vamos propor uma segunda solução. Talvez você iria demorar mais na sua prova para resolver com essa solução, mas veja, é uma solução que consiste na seguinte situação. Esse intervalo inicial tem comprimento 4. E aí o que eu vou propor aqui? A situação é a seguinte. Quando eu der o primeiro passo, passo número 1, eu vou pegar 4, dividir por 2. Vai dar 2. Para o passo número 2, eu vou pegar 2, dividir por 2. Então eu vou pegando cada vez a metade do intervalo anterior. Então 4, 2, 1, depois o terceiro passo, meio, e vou fazendo até chegar no intervalo menor que 10 a menos 3. Então, o que é 10 a menos 3? 10 a menos 3 vai ser exatamente 0,001. Então, até chegar no intervalo menor que 0,001. E aí a gente vai organizando aqui os próximos passos. Por exemplo, passo 4, meio por 2, 0,25. Passo 5, 0,25 por 2, 0,125. Passo 6, 0,125 por 2, 0,0625. Passo 7, 0,0625 por 2, 0,03125. E vou fazendo esse procedimento. Passo 8, pego 0,03125, divido por 2, deu 0,015625. Cuidado, ainda está grande esse intervalo. Continuamos. Passo 9, pego esse resultado, 0,015.625, divido por 2, deu 0,078125. Ainda está grande, ainda não está menor que 0,01. Então aqui a gente consegue de fato entender o processo. Óbvio, na sua prova você demoraria mais testando esses valores, além das contas serem bem complicadas. Mas aqui você entende o processo que ele está solicitando. No passo 10 eu pego o resultado anterior, divido por 2. Está ali, quase chegamos. Para o passo 11, a gente consegue pegar esse resultado dividindo por 2, ainda está maior, está quase o dobro, ó, porque 1,9. Se fosse 2, seria o dobro desse intervalo. E aí o passo 12, agora sim ficou menor. E por que eu sei que ficou menor? Porque se eu aproximar aqui, eu tenho 3 casas aqui iguais a 0 e o 9. Então eu posso aproximar para 0,001. Este número é menor do que 0,001. E a gente encontrou essa quantidade de passos. Portanto, o resultado para a nossa questão, de fato, é no 12º passo. A alternativa é a mesma, de uma proposta que tivemos que fazer o cálculo, e de fato, na prova, muito difícil fazer esse cálculo. Eu proponho a primeira solução, que é uma solução através de uma inequação. Mas aqui a gente consegue entender que cada vez mais esse intervalo vai ficando pequeno, o suficiente, até chegar no momento que ele fique menor que 0,01. Perfeito? Finalizamos então mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.